Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí com mais um vídeo, né? E hoje aqui nós vamos falar sobre quando uma autoridade ela é desprezada por Deus. Quando um líder ele é rejeitado por Deus. É o que nós vamos tratar hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, o seu like, ativar o sininho de notificações para que quando a gente postar outros vídeos, você possa estar recebendo. E deixa aí embaixo o seu comentário, tá bom? Mas, vamos lá? Vamos ao vídeo. É isso aí, queridos. Hoje nós vamos falar aqui sobre quando uma autoridade, uma liderança, seja ela em qualquer área, seja ela na área política, na área espiritual ou na área empresarial, quando que uma autoridade, uma liderança ela é rejeitada por Deus. Porque uma coisa que nós temos que entender é aquilo que está aqui em Romanos. Eu quero ler para você, presta bastante atenção que está aqui em Romanos, na Bíblia Sagrada, no capítulo 13, versículo 1. Diz assim: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Pois bem, se toda autoridade foi estabelecida por Deus, se toda liderança é estabelecida por Deus, uma coisa é certa, eu devo respeitar. Mas a questão é, quando essa liderança, ela que foi levantada por Deus, é rejeitada por Deus? É aqui que eu quero conversar com você. Nós sabemos que hoje, e aí eu quero começar a nível político, nós sabemos que hoje no nosso Brasil nós temos aí a liderança levantada, a autoridade constituída por Deus, nos vários níveis hierárquicos da cadeia política da nossa nação. Nós temos autoridade presidente, governadores, prefeitos, nós temos autoridades constituídas na Câmara Municipal, na Câmara Legislativa Estadual e Federal, no Senado, são aí as autoridades que nós temos constituídas. Mas a questão é, essas autoridades, até quando eu devo realmente me sujeitar a elas? E quando elas são rejeitadas por Deus? Bom, eu quero pegar aqui um exemplo bíblico de um homem, de um rei, que foi levantado por Deus para governar a nação de Israel. Aliás, esse foi o primeiro rei, né, levantado para governar Israel, naquele que foi chamado período monárquico, né, e foi Saul. Meus queridos, Saul foi levantado por Deus, constituído por Deus para governar. Quando Saul é levantado, quando Saul governa, ele começa a governar, Saul carregava um espírito de humildade, ele carregava um espírito de companheirismo, ele carregava no seu coração temor a Deus, ele carregava valores morais com ele. Saul carregava com ele e trouxe para dentro do seu governo várias coisas que o fez ser um grande rei, o fez chegar ao reino. Porém, Saul, ele foi se perdendo. Saul foi deixando entrar no seu coração vaidade, orgulho. Saul foi se distanciando dos valores morais de Deus. Saul foi se afastando dos valores morais da sociedade, da sua época. E ele foi se tornando uma liderança ímpia. Ele foi se tornando uma liderança injusta para o povo. Um líder, uma autoridade que já não carregava mais dentro de si os princípios de Deus para uma boa liderança, que é uma boa fé, que é a honestidade, que é a humildade e, acima de tudo, valores morais.
Saul começou a inverter os valores no seu tempo e na sua época, a ponto de rejeitar a voz de Deus, a ponto de negar a obediência a Deus e fazer aquilo que ele pensava e que ele achava. E aí que começa o problema. Uma autoridade, ela começa a ser rejeitada por Deus. Um grande líder, ele começa a ser rejeitado pelo Senhor a partir do momento em que ele começa a se envaidecer, que ele começa a se encher de orgulho, que ele começa a perder o foco dos valores morais e começa a se corromper. Quando isso acontece com essa autoridade, que é Deus quem estabeleceu, essa autoridade fica sem moral, ela fica sem respaldo para ser obedecida. E aí é a grande questão. Hoje, infelizmente, no nosso Brasil, nós temos muitas autoridades que Deus constituiu, que Deus colocou no poder, mas que se perderam com esse poder. Deixaram se envaidecer, deixaram o orgulho tomar conta do coração, se distanciaram dos princípios morais e hoje não são dignas de serem aprovadas por Deus. Aliás, muitas delas já estão reprovadas por Deus. E nós precisamos ter esse foco, ter essa visão. Nós, como cristãos, nós precisamos observar aquelas autoridades que estão aprovadas por Deus e aquelas que não estão. E como eu vou saber disso? Simples. Olhe os valores morais que essa pessoa defende. Olha aquilo que ela faz. Olha o comportamento dela e você saberá se essa autoridade ela está debaixo da bênção de Deus ou se ela já foi rejeitada por Deus. Infelizmente, muitos dos nossos políticos, muitas das nossas autoridades políticas já foram rejeitadas por Deus. Agora, cabe a mim e a você ter esse discernimento. E quando formos eleger novas autoridades, quando formos apostar em novas autoridades, que venhamos apostar naquelas autoridades que estão aprovadas por Deus. Autoridades que caminharão no temor do Senhor, que temam a Deus, que respeitem os princípios de Deus, os valores morais da família, que respeitem a nação, a pátria, e que carreguem dentro de si um desejo de fazer o bem e de trabalhar para o bem do povo. É assim que nós conseguiremos ter autoridades abençoadas e fazer da nossa nação uma nação feliz. Porque como o próprio sábio Salomão já dizia, quando o justo governa, o povo se alegra. Porém, quando o ímpio toma o poder, o povo geme, o povo chora. Que possamos abrir os nossos olhos e entregar-nos de corpo, alma e espírito para vivenciarmos novos tempos na nossa nação, novos tempos na nossa cidade, novos tempos no nosso estado, para vivenciarmos novos tempos na política, de uma liderança abençoada, de autoridades que temam a Deus e andem verdadeiramente nos seus caminhos. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.